Olá, Bispo Zan mais uma vez. Olha aí, a santa palavra de Deus. Assista uma série de mensagens das Escrituras Sagradas. Mensagens profundas extraídas das Escrituras Sagradas. Inscreva-se no YouTube do Bispo Mário Zan. Dê o seu like, sua curtida. Compartilhe. Divulgue nosso canal. Bispo Mário Zan no YouTube, youtube.com. Inscreva-se, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe com a sua igreja, com o seu grupo de amigos, de religiões diversas. Enfim, pessoas interessadas em conhecer a Deus. Pessoas que têm um anseio de ter um contato, uma comunhão vertical com o Criador dos céus e da terra, ou seja, o Deus único. Aqui você ouvirá a explanação das Escrituras Sagradas, tal qual está escrito. Não pense que você vai ouvir o que você já está acostumado. Sim, aquilo que for escriturístico, aquilo que for bom para exortar, edificar e consolar, aquilo que for bom para a sua alma, o seu espírito, você ouvirá aqui. Mas eu estou dizendo que nosso compromisso aqui é com as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Porque muitas vezes nas igrejas cristãs diversas, evangélicas, protestantes, ortodoxas, outras, muitas vezes omitem verdades escriturísticas, porque eles desejam pegar a palavra de Deus para enquadrar nas suas doutrinas, nos seus ensinos das suas igrejas e religiões. E por isso muitas vezes torce a verdade. Por isso muitas vezes a verdade fica em segundo plano. Muito bem, você está vendo aí o nosso banner, olha aí, no final aqui do nosso vídeo, da nossa like, você deu um cruze aí para que você possa ler alguma coisa aqui do nosso banner, últimas coisas. Vivemos em dias em que é de importância singular ter o conhecimento adequado deste livro, porque certamente haveremos de prestar contas ao Criador. O Criador do universo e fora dele, Criador da Terra, deste planeta. Ele deixou um manual de instrução para que nós pudéssemos conhecê-lo, ter contato, ter comunhão, ter conexão com ele. Muito bem, quando a gente abre as Escrituras Sagradas, são muitos temas. Por exemplo, você vê a genealogia de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, você vê a genealogia ou a árvore genealógica de Jesus, o Messias. Parece no versículo 16 de Mateus 1, está escrito assim: da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Palavra grega. O Messias. Palavra hebraica. A palavra Cristo é grega e a palavra Messias é hebraica, mas significa a mesma coisa. O ungido, o libertador, o enviado de Deus, o prometido nas Escrituras Sagradas para reatar a conexão do ser humano com o Criador, que foi rompida lá no Jardim do Éden. Você conhece a história. Capítulo 3 de Gênesis. Mas Mateus 16 diz, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Jesus falou,
tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir ao Pai em meu nome. Parece uma coisa simples, mas muitas pessoas, até mesmo igrejas cristãs diversas, na hora de fazer as suas orações, na hora de se dirigir ao Pai Celestial, é bomba, hein? É bomba atômica, porque aqui é a verdade da palavra. Porque muitas vezes a verdade da palavra não está dentro do arraial religioso, porque negligenciam o estudo, o exame das Escrituras Sagradas. Então Jesus disse, tudo que pedi ao Pai em meu nome. Certa feita estava orando de madrugada, quando encerrei a oração, terminei como de costume, em nome de Jesus, amém. Aí veio na minha mente, está faltando algo. Como assim, está faltando algo? Eu encerrei a oração a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, amém. E o Senhor disse que tudo que pedir ao Pai em meu nome, olha como as Escrituras é profunda, tem que ser examinada. Sim, você orou em nome de Jesus. Mas qual é o meu nome completo? Todo mundo tem um nome completo, todo mundo tem um sobrenome. Então, ao invés de orar em nome de Jesus, você tem que orar em nome de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o nome dele. O nome dele não é só Jesus, é Jesus Cristo. Se você vai, por exemplo, pregar o evangelho na Índia, na China, na África, em outro país, em outra cultura, e você fala Jesus, as pessoas sabem que você está falando é o nome de uma pessoa. Mas por causa do idioma, talvez porque o cristianismo não é muito conhecido lá naquela região, naquela cultura, naquela etnia, quando você fala em nome de Jesus, eles sabem que você está falando em nome de uma pessoa, mas muitas vezes não sabem que Jesus é o Filho de Deus. Agora, quando você fala, prega, ora, ensina em nome de Jesus Cristo, aí sim, eles falam, peraí, esse Jesus que ele está falando é o Filho de Deus. É aquele que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou no terceiro dia, que subiu para a casa do Pai Celestial e que vai voltar um dia. Observou a diferença? Então, às vezes, a gente fica olhando algumas igrejas, lá na frente, na parede, no púlpito, escrevem o nome de Jesus. Tudo bem, mas está incompleto. Por que você não escreve lá na parede do templo, lá? Jesus Cristo. Você percebe que até religiões que não são cristãs, seitas, heresias por aí afora, falam o nome de Jesus também. Mas Jesus Cristo eles não falam. Porque o diabo não é bobo, ele não gosta desse nome. Quando você fala em nome de Jesus Cristo, sai demônio, em nome de Jesus Cristo. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você falar Jesus é o Filho de Deus. É o inverno, a gente tosse. É o Filho de Deus. Ah, mas o anjo falou que ele ia chamar Jesus. Mas isto foi antes do Calvário. E o diabo estava ali de antena ligada, observando, tentando captar, entender, escutar, descobrir o plano de Deus. Então o anjo não falou que ele ia chamar Jesus Cristo, o anjo falou que ele ia chamar Jesus, eu sei. Mas é porque o plano da salvação, o plano da redenção, o plano de Deus antes do Calvário tinha que ter detalhes, estratégias, táticas, porque os demônios, anjos caídos, Satanás, Lúcifer, querubim rebelde estavam ali, de antena ligada. Percebe que quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, ele fala, se tu és o Filho de Deus, se é uma partícula de dúvida, se tu és. Então, o diabo, ele não entendia completamente o plano da redenção. Por isso falou que ele ia chamar Jesus. Mas olha o que eu li aqui. Mateus 1,16. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
E quando você vai lá, quando você vai em Filipenses, está escrito, lá no capítulo 2, para que ao nome de Jesus Cristo, é a garganta, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, o reino dos céus, na terra, o planeta Terra, e debaixo da terra, o Hades, o inferno. Para que ao nome de Jesus Cristo. Antes do Calvário, Jesus, claro, era filho de Deus, mas o diabo não estava derrotado, não. Antes do Calvário, mesmo Jesus sendo filho de Deus, o diabo não estava derrotado. Existia uma interrogação no universo. Uma questão tinha sido levantada pelo querubim Lúcifer, Satanás, que conspirou e desviou um terço dos anjos lá no céu. Então, antes de Calvário, embora Jesus, filho de Deus, Satanás não estava vencido. Uma pendência havia no universo. O mal, as trevas, ainda não tinha sido derrotado. E Deus agiu com muita sabedoria, com táticas, estratégias, porque o diabo, os demônios, os anjos caídos, eles não podiam entender e compreender o plano da redenção totalmente, sobre o risco do plano da salvação e por água abaixo. Mas depois do Calvário, meu amigo, depois que Jesus Cristo falou, está consumado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, agora já era. O diabo agora já estava derrotado. O diabo agora tinha descoberto que Jesus era o Cristo. Mas aí era tarde. Satanás já estava derrotado, os anjos caídos já estavam derrotados. O diabo perdeu a batalha. Mas quando você observa nas epístolas, no livro do Apocalipse, nas epístolas, você vai perceber que a igreja primitiva usava a expressão Jesus Cristo. Quando o diabo ouve esse nome, ou quando oramos nesse nome, Jesus Cristo, você está trazendo à tona a memória de Satanás, dos demônios, do mundo espiritual e até mesmo dos anjos, e você está falando daquele que derrotou Satanás e os anjos caídos lá na cruz do Calvário. É um poder enorme pronunciar Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você falar em nome de Jesus, é em nome do Filho de Deus. Não está errado. Mas se você falar em nome de Jesus Cristo, é melhor. Porque você está reivindicando, você está tomando posse da vitória do bem sobre o mal. Então, antes do Calvário é uma coisa. Jesus Cristo era filho de Deus, sim, mas o mal e o diabo não estava derrotado. Mas depois do Calvário, Jesus continua sendo filho de Deus. Mas como Messias que ele era, como enviado de Deus para libertar a raça humana, mas como Messias, palavra hebraica, né, que quer dizer Cristo em grego. Então, quando você fala em nome de Jesus Cristo, você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Quando você fala assim com a pessoa que você está evangelizando, que você fala, você quer aceitar Jesus Cristo? Isso aí já dá um impacto, o demônio já fica fraco. Às vezes a pessoa fala, você quer aceitar Jesus? Nas seitas, pode ir lá nas seitas por aí, diversas seitas que tem por aí. Religiões falsas, pseudo-religiões, eles falam em nome de Jesus. Mas eles não falam em nome de Jesus Cristo, porque o diabo não é bobo. O diabo não vai trazer à memória dele a sua derrota. O diabo não gosta de falar esse nome, Jesus Cristo, porque é uma evidência de que ele está derrotado e foi derrotado eternamente. E isso é um pesadelo para Satanás e para os demônios. Ouvir esta palavra, Jesus Cristo. Ou você quer enfraquecer o inimigo? Você quer ver a sua oração ser respondida, ouvida com poder, o seu evangelismo e outros? Use o nome correto. Tudo que pedir ao Pai é meu nome. Em nome de Jesus Cristo. Mateus 1,16, da qual nasceu Jesus, que se chama
o Cristo. Então, Cristo também é o nome de Jesus, né? Da qual nasceu Jesus, vem a genealogia, a árvore genealógica, Mateus e Lucas falando, né? Da genealogia de Jesus, que era um descendente de Abraão, descendente de Davi. E, então, Mateus 1,16, da qual nasceu Jesus. Tá certo, igual o anjo falou, da qual nasceu Jesus. O qual se chama o Cristo. O diabo sabe. Agora, depois do Calvário, antes do Calvário, ele não sabia. E se você não sabe, o Evangelho de Mateus foi escrito depois do Calvário, não é isso? O Evangelho de Marcos, de Lucas, de João foram todos escritos depois do Calvário. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o Libertador, o Ungido. Então, meu amigo, aproveitando, já que estamos falando disso, hoje surgem muitos ventos de doutrina por aí nas igrejas. A gente tem vendo pessoas aí nas igrejas orando, faz a oração, encerra a oração assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Não existe a oração desta forma. Oram e encerram ora a Deus, encerram a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é da palavra de Deus. Aqui não ensina essa oração. Você deve ter ouvido de alguma seita por aí que se diz cristão. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que existe aqui na palavra de Deus é a bênção apostólica, é o batismo nas águas. Isto sim. Mas orar a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aí está totalmente errado. E até mesmo no meio evangélico e protestante tem chegado coisas errôneas ou equivocadas. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai é meu nome. É no nome de Jesus Cristo, é no nome do Filho de Deus que você se dirige a Deus Pai e pede, e ora. Tudo que pedir ao Pai é meu nome. Não tem lugar nenhum escrito aqui, tudo que pedir ao Pai, tudo que pedir a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa oração não é ouvida, é uma reza. Te ensinaram assim desde pequeno a fazer essa reza aí? Ela não é ouvida. E até mesmo nos arraial evangélico protestante, algumas pessoas. Aí tem que chegar, bater a mão no ombro, meu amigo, é lógico, depois do culto, da reunião, isso aí que você está fazendo está errado. Tem que exortar mesmo, porque senão as pessoas vão trazendo heresias, ventos de doutrinas para o meio evangélico protestante. Até mesmo líderes embarcam nesta. Aprenda. Não reze mais assim. Ore a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora sim, se você for dar a bênção apostólica após o culto, aí você vai falar de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Se você for batizar a pessoa nas águas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está certo. Essas duas ordenanças, né? O batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a bênção apostólica que você usa, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Entendeu a diferença? Então aqui você vai ouvir, você vai saber, conhecer a verdade profunda das Escrituras, tal qual está escrito. E se aí na sua igreja, na sua instituição religiosa, na sua paróquia, está agindo de forma errônea, equivocada, dá um jeito de corrigir isso, para você não correr o risco de ser um falso profeta. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é forte. O que está escrito aqui? Bíblia Sagrada. Está errado. Que isso, bispo? Lê de novo. Bíblia Sagrada. Editores, está errado isso aqui, tá? Aqui deveria estar escrito Escrituras Sagradas, e não Bíblia Sagrada. Isso é herança lá de Roma. Falso profeta lá da Europa. Está escrito errado. Não é Bíblia Sagrada não, viu? Jesus nunca falou Bíblia. Nem apóstolo, nem profeta. Jesus falou. Jesus Cristo. Examinai as Escrituras Sagradas. Os apóstolos falaram Escrituras Sagradas.
Aí, às vezes, a pessoa chega para o outro e fala assim, leia a Bíblia. 2 erros. Uma frase tão pequena e tem 2 erros. Teologicamente falando. Leia a Bíblia. Primeiro erro. Jesus não mandou ler Bíblia. Jesus mandou examinar as Escrituras. Ele não falou ler e nem falou Bíblia. Ele falou examinar as Escrituras. Olha aí, 2 erros que vocês cometem. Jesus não falou leia a Bíblia, ele falou examinar. E não falou Bíblia, examinar as Escrituras. Só aí já tem 2 erros, tá bom? Vou consertar isso aí, tá? Ó, nesse aqui não. Não é Bíblia Sagrada, não. Escrituras Sagradas, aqui é a verdade. Divulga o canal do youtube.com, o canal do Bispo Marizan. Inscreva-se, dê o seu like, sua curtida, compartilhe com a sua igreja, com a sua instituição religiosa, com o seu grupo de amigos, porque vocês vão aprender muito. Você já sabe um pouco, mas aqui você vai aprender a verdade, tal qual ela é. Nós vamos fazer a leitura correta. Nós não vamos ficar com essa herança lá da Idade Média, da Idade das Trevas, quando a humanidade foi enganada com superstições, crendices por determinada seita. E até hoje, os reflexos, os efeitos dessa seita por aí, ainda hoje engana quantas pessoas. A pessoa vai lá na frente, vamos abrir a Bíblia. No Evangelho de São Mateus, São Lucas, São João, vamos abrir aí vamos abrir a Bíblia aí no livro de São Paulo, vamos abrir aí o livro na Epístola de São Pedro. Não tem nada disso, rapaz. Não tem nada de São Pedro, São Paulo, São João, São Mateus, São Lucas. Eram cristãos evangélicos e protestantes igual a nós. Aí a gente fica olhando os pastores, os líderes religiosos, falando tanta coisa que está fora das Escrituras, que não é correto se você for comparar com o que está escrito. Vamos abrir as Escrituras cristãs nas epístolas ou nas cartas aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Pedro. Eram homens como nós. Que São Pedro, que São Paulo é isso? Está vendo como você é enganado? O diabo lá no céu enganou 1/3 dos anjos. Imagina você, líder religioso, pastor, obreiro, se o diabo não vai enganar você. Se você, não falar segundo Escritura Sagrada, nesse nome aqui não, estou te enganando. Se você não falar segundo as Escrituras Sagradas, mas para falar segundo as Escrituras Sagradas, você tem que fazer o quê? Examinar as Escrituras Sagradas, para você não ficar falando abobrinha, heresias por aí. Aqui é assim mesmo. O bispo aqui está falando a palavra de Deus, tal qual ela é. Nós não vamos falar mentira, como muitos líderes religiosos falam por aí. Por quê? Por causa da antiga serpente? Por causa de Satanás? O querubim rebelde? Ou por causa de uma herança que você herdou de uma seita? E até hoje você não está liberto dessa seita, porque mesmo tendo se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, sendo cristão evangélico, cristão protestante, você ainda traz essas heresias que você ouviu lá do outro lado. Então aqui você vai ver, aqui é a palavra de Deus. Aqui você vai conhecer a verdade tal qual ela é. Continue assistindo a nossa live, nosso vídeo, série de mensagens profundas sobre as Escrituras Sagradas com o Bispo Marizan. Entra lá no canal do youtube.com do Bispo Marizan, inscreva-se, dê o seu like, sua curtida, compartilhe com as suas religiões, seitas, grupos, redes sociais, porque você vai crescer espiritualmente, você vai deixar de ser um cristão entre aspas. Cristão entre aspas. Cristão entre aspas não entra no céu não, hein?
Para entrar no céu tem que ser um cristão genuíno. Não é negócio de ter rótulo cristão aqui na testa. Sou cristão. Você é cristão, mas não conhece esse livro. Então como é que você é cristão? A palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo. E como você pode ser um seguidor de Cristo sem conhecer as Escrituras Sagradas? Sem falar a palavra de Deus como está escrito. Não como as seitas e heresias falam por aí. E muitas coisas você vai aprender aqui. E o que for falado aqui você pode conferir no livro sagrado. Muito bem. É um prazer estar falando com você. Mas por amor à verdade, aqui nós não iremos ser omisso nem negligente com a verdade. O compromisso não é com seitas, heresias, não é com igrejas, religiões, mas é primeiro com Deus. É com Deus. E depois com a palavra de Deus. Você vai ser fiel à sua igreja, sua seita, sua heresia, sua denominação religiosa e colocar este livro em segundo plano? É por isso que está escrito em Mateus 7. Mateus 7, verso 20 e 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só Mateus 7, 20 e 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade do Pai que está no céu está revelada aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não fizemos milagres, sinais, prodígios, muitas maravilhas? Jesus Cristo vai dizer para eles, nunca vos conheci. Olha que coisa séria. A pessoa disse que era um cristão, mas era um cristão entre aspas, não era um cristão genuíno. Não era um cristão segundo este livro. Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque lá na seita, lá na heresia, lá onde você faz parte, e a pessoa você ouvir naquele dia, tomara que isso não aconteça, né? Aí, ó, por isso estamos falando a verdade das Escrituras aqui. Por isso falei que aqui está errado. A Escritura é sagrada. Vamos começar a corrigir os erros ou equívocos, até mesmo de pessoas bem intencionadas, mas de pessoas bem intencionadas, sinceras, o inferno está cheio. É ou não é? Então tem que ser segundo. Não é isso? Mateus 7, olha aí, lê aí. Mateus 7, 20 e 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Eles falavam que Jesus era Senhor e Senhor, mas era um Jesus falso. Quantos Jesus falsos tem por aí? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Já pensou, você morre de repente, de um minuto para o outro, e logo que a sua alma sai do seu corpo, você descobre que você não era um cristão genuíno, que você não era um seguidor das Escrituras Sagradas, tal qual está escrito, e aí o demônio vem e irá levar a tua alma para o inferno. Viu, líder religioso? Você que fica na sua paróquia, na sua instituição religiosa, enganando aí os fiéis. Você está enganado, mas muitos estão enganados porque quer. Porque muitos conhecem. Eles manuseiam este livro sagrado, sabem a verdade, mas é em nome da sua instituição religiosa, da sua denominação, que muitas vezes se diz cristã, protestante e outras, você omite a verdade. E aí você vai ouvir naquele dia, Mateus 7, 20 e 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quer dizer, não pregamos em teu nome? Não fizemos sinais, prodígios, maravilhas? E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Já estamos encerrando. Olha aí, Mateus 7, 20 e 21. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Eles não eram cristãos desviados, não.
Aliás, nunca foram cristãos, porque senão Jesus não poderia ter dito para eles: nunca vos conheci. Se eles fossem desviados, como que Jesus ia dizer: nunca vos conheci? Eles eram religiosos, eram beatos, eram fanáticos, mas não eram cristãos genuínos. Tipo Judas Iscariote. Judas nunca foi salvo. Por quê? Porque ele não compreendeu as Escrituras. Judas Iscariote não sabia quem era o Jesus Cristo real. Judas Iscariote, embora tenha andado com Jesus Cristo, ele estava errado, ele estava equivocado, porque ele não compreendeu o evangelho que Cristo pregava. Era um mero religioso que estava enganado por Satanás até o ponto de trair Jesus e ir para o inferno. Então, meu amigo, o problema de Judas Iscariote, ele não conhecia as Escrituras. O Antigo Testamento que vocês dizem, que também não é Antigo Testamento, é Escrituras hebraicas. Judas tinha uma visão distorcida, errônea das Escrituras hebraicas, que vocês, alguns aí falam Antigo Testamento. Então Judas Iscariote enfiou o pé pelas mãos, não entendeu nada, porque não quis também. Por conveniência, igual você aí, viu? Líder religioso, que vai ouvir naquele dia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Aí Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Judas chamava Jesus Cristo de Senhor. Chamava ou não chamava? Mas ele não entendeu nada. Ele era um mero religioso como você. Judas Iscariote chamava Jesus Cristo de Senhor, mas Jesus Cristo não era o Senhor do coração dele, da alma de Judas Iscariote. Judas Iscariote não era convertido a Cristo como você, talvez. Como você, talvez. Está aí na religião, que se diz cristã, entre aspas. Não conhece esse livro. Jesus falou que se um cego guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Vai seguindo esse seu líder religioso falso, que você vai ouvir naquele dia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor, nós profetizamos, pregamos em teu nome, fizemos sinais, prodígios, maravilha. Jesus Cristo vai dizer: nunca vos conheci. Não é muito sério? Então, é necessário que você ouça a verdade. É necessário que alguém chegue aqui. Nesse caso, estamos tendo o privilégio de exortar você, de admoestar você, para que você venha para as Escrituras Sagradas, tal qual ela é, seja você leigo, seja você líder religioso, sacerdote. Ok? Então, entra aí no youtube.com, canal do Bispo Maruzan, se inscreva, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe com as redes sociais, com seu grupo de amigos, com a sua igreja cristã evangélica, outras igrejas cristãs. Nem todos que se diz cristãos são cristãos genuínos. Tem muitos aí que são cristãos entre aspas. Então, cuidado aí. Cuidado aí com essa seita aí onde você está. Você está vendo coisas aí contrárias a este livro aqui, ó? Então, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sim, existem igrejas cristãs genuínas por aí. Não tem igreja perfeita, mas pelo menos mais próxima da verdade. Então procure se unir a um povo cristão verdadeiro, genuíno, para que você naquele dia não fique do lado de fora do reino dos céus. A gente prega com amor, mas temos que pregar com a verdade. Porque em nome do amor, da política de boa vizinhança, nós não podemos falar mentira para você. Como esses líderes que você tem visto por aí. Então, um abraço do Bispo Zan e equipe, ou Bispo Maruzan, como você queira. Essa série de mensagens pregadas, extraída das Escrituras Sagradas, mensagens profundas, com o Bispo Maruzan, são mais de 40 anos examinando a Escritura Sagrada. Divulga. Entre em nosso canal no youtube.com,
canal Bispo Maruzan. Dê o seu like, sua curtida, inscreva-se, compartilhe. Muito bem, um abraço do Bispo Zan e equipe. Aí o banner está aí, ó. Últimas coisas. Estamos no fim dos tempos. Não é tempo mais de falar mentira. Não é tempo mais de ignorar a verdade, porque as últimas coisas são chegadas. Os últimos dias de Satanás na terra chegou. Cristo vem em breve. Um abraço, dê um zoom aí do banner.